A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 11 e 12. Amém? Versículo 11. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Amém? Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra que foi lida e será ministrada. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Manifeste no nosso meio com a Tua glória, com o Teu poder. Queremos ser tocados, meu Pai, pelo Teu Espírito. Que o Senhor possa trazer ao nosso coração a alegria da salvação. Que possamos sair daqui essa noite amando mais o Senhor, conhecendo mais o Senhor. Nós te pedimos, meu Pai, abra os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos olhos espirituais, em nome de Jesus. Amém? Assentados. Antes de começar a pregar, eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos. Amém? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida de oração? Como está a sua comunhão com Deus? Começa a refletir, começa a responder para você mesmo. Como está a sua vida espiritual? Quero mudar um pouquinho essa pergunta. Como está as nossas vidas espirituais enquanto igreja, corpo de Cristo? Como está a nossa comunhão com Deus quanto igreja, corpo de Cristo? Como está a nossa comunhão entre os irmãos? Responda no seu coração. E aquilo que você não conseguir responder, o Espírito Santo vai responder ao nosso coração por meio da palavra. Amém? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta à igreja de Roma, ou seja, a carta aos romanos, o intuito dessa carta era trazer grandes ensinamentos para os irmãos, para a igreja. Então, do capítulo 1 ao 11, o apóstolo Paulo ensina para a igreja que a salvação é pela graça, que o justo vive pela fé, que nada, que nem a morte pode separar do amor de Deus. Foram grandes lições desde o capítulo 1 ao capítulo 11. E quando chega a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo vai ensinar para a igreja colocar em prática, em obediência, tudo que eles aprenderam do capítulo 1 ao 11. Porque se aprendeu sobre a salvação, que a salvação é pela graça, e que nada pode separar do amor de Deus, qual é a postura da igreja então quanto isso? Ele começa, o capítulo 12 com a seguinte palavra: portanto, rogo-vos, irmãos, portanto, a partir de agora, tudo que vocês aprenderam sobre salvação, vocês precisam colocar em prática e em obediência. Amém? A palavra de Deus, ela é viva. E hoje o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Nós estamos lendo de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma. E hoje a direção é para a Igreja Batista Nacional Atos. O Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Ele quer que nós colocamos em prática todo o ensinamento que nós sabemos sobre a salvação, qual é o nosso entendimento, como nós já crescemos até aqui espiritualmente. E só podemos colocar em prática quando nós obedecemos. Amém? Eu quero repetir o versículo 11. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor.
nunca falte a vocês o zelo. Como está o zelo com a obra de Deus na sua vida? Zelo, dedicação, glória a Deus, aleluia. Zelo, cuidado. Como está o cuidado com a obra na sua vida? Quando o apóstolo Paulo refere essas palavras à igreja, justamente para despertar a igreja a esse cuidado. A obra de Deus é algo muito sério e requer cuidado, zelo, dedicação. Mas quantas vezes nós preferimos cuidar de algo material do que cuidar da obra de Deus? Muitas vezes a obra de Deus fica em segundo plano, terceiro, quarto, quinto, quem sabe até em sexto plano. Mas quando o apóstolo Paulo chama a atenção sobre o zelo, não falte o zelo, não falte o cuidado. Cuida da obra. É um compromisso, é fidelidade. Mas é interessante, só podemos cuidar com dedicação aquilo que amamos. Quanto vale a obra do Senhor na sua vida? São tantas perguntas, né? Tantos questionamentos. Mas cabe o Espírito Santo e você essa noite. Tanto a mim como você. O Espírito Santo quer nos constranger através da palavra. Quanto vale a obra? Para você pensar em ter zelo e cuidado por ela. Se ela não significar nada, você não vai ter cuidado, não vai ter zelo. Mas se ela significar algo muito importante na sua vida, o primeiro passo é zelo, cuidado, dedicação, amor. Era como se o apóstolo Paulo falasse isso para a igreja. Vocês aprenderam sobre salvação? Amém, glória a Deus. Vocês aprenderam que o justo vive pela fé? Amém, glória a Deus. Aprenderam que nem a morte vai nos separar do amor de Deus? Amém, glória a Deus. Mas existe uma obra a ser cuidada, aleluia. Enquanto tivermos fôlego de vida, precisamos cuidar. Então reflita no seu coração. Quanto vale essa obra para você? Quanto tem sido zelo para com essa obra? Talvez essa palavra você nunca nem pensou. Zelo com a obra. Será que isso era necessário? É necessário. Se está aqui, se o apóstolo Paulo dirigiu a igreja com essa palavra, porque é necessário ter zelo, é necessário ter cuidado. Amém? Prosseguindo com os conselhos do apóstolo Paulo. Sejam fervorosos. Interessante, né? Sejam fervorosos. Sejam, é para ser. Nós não podemos estar só fervorosos um dia. Sejam fervorosos. Sejam cheios do Espírito. Deixa a chama queimar no coração. Deixa arder no coração. Vamos imaginar uma chaleira com água. A gente coloca ali no fogo para fazer um café, um chá. Enquanto o fogo está aceso, ela começa a ferver, a borbulhar. Se a gente desliga aquele fogo, o que vai acontecer com aquela água que estava fervendo, borbulhando? Ela vai ficando morna até esfriar. Assim as nossas vidas. Quando nós estamos junto na origem do calor da chama, do fogo, do Espírito Santo, nós vamos ser fervorosos. Amém? Glória a Deus. Mas se nós distanciarmos desse fogo, vamos parar de ferver. E o conselho do apóstolo Paulo é: sejam fervorosos. O conselho do Espírito Santo para mim e para você essa noite é: sejam fervorosos. O verdadeiro avivamento numa igreja acontece com a presença do Espírito Santo. É Ele que tem que queimar aqui no nosso coração. Meus irmãos, quando queima aqui dentro,
é relatado por fora. Amém? Quando queima dentro de nós, vai trazer uma transformação do lado de fora. É impossível quem está queimando por dentro, que ninguém vai notar que ele está queimando por dentro. O jeito de falar é diferente, o jeito de andar é diferente, a postura é diferente, a comunhão com Deus é diferente. Por isso é o conselho: sejam. Nós precisamos ser fervorosos. Quando os irmãos estavam reunidos no grande dia de Pentecostes, aproximadamente 120 pessoas ali naquele lugar. O que aconteceu com eles? O verdadeiro avivamento. Eles foram incendiados. Eles ficaram como labaredas de fogo. Mas por que eles viveram isso? Sabe o que aconteceu naquele dia? Eles estavam sedentos. Eles queriam, desejavam aquilo. Eles queriam que viesse uma resposta de Deus para a vida deles. Sabe que mais o porquê que aconteceu aquele avivamento? Tinha comunhão. Estavam reunidos em um só lugar, numa mesma fé, buscando um só Deus. Aleluia. E naquele grande dia acontece a maravilha do avivamento no coração. Eles queimaram por dentro para mostrar através da vida deles quem era Deus. Tudo que aconteceu na vida espiritual deles refletiu em honrar o nome do Senhor. Quando o apóstolo Paulo aconselhava as igrejas para colocar em ordem, para ter uma vida espiritual constante com Deus, é para honrar o nome do Senhor. Não era para honrar o nome de ninguém, era do Senhor. E como que aqueles irmãos, aqueles 120 irmãos, conseguiram manter a chama acesa? Porque uma coisa, nós estamos aqui hoje, a glória do Senhor está sendo derramada aqui, há a presença do Espírito Santo aqui, Ele está queimando no nosso coração, mas como vamos manter? Daqui a pouco o culto acaba, cada um vai para sua casa. Como está lá na sua casa? Eu não sei. É você e Deus. Como está na minha casa? É eu e Deus. O que precisamos fazer para manter essa chama acesa dentro de nós? O que precisamos fazer para sermos fervorosos no Espírito? Uma das características que aquele povo que estava como labaredas de fogo fizeram para manter a chama viva, acesa, é que eles ficaram unânimes, unidos na comunhão, no partir do pão, realizavam a obra juntos. Glória a Deus. Há vários relatos em Atos dos Apóstolos, eles fazendo a obra junto, a chama queimando. Aleluia. O que a gente entende? Quando um estava fraco, o outro ajudava o outro. Eles eram tão unidos no propósito de Deus, que quando o irmão estava passando uma luta, uma dificuldade, a igreja se reunia para orar. Pedro estava preso. O que a igreja estava fazendo? Reunidas, orando, intercedendo. Hoje nós estamos numa geração que, se ficar sabendo às vezes que o irmão está passando luta, são poucos que preocupam. A chama tem que queimar dentro de nós. Não podemos ser superficiais. Enquanto a igreja orava, estava unida, Deus livrou Pedro da prisão. E para onde que ele foi? Para a casa da irmã Maria. Às vezes uma casa simples, humilde, mas um povo que estava reunido, orando. Para manter a nossa chama acesa como igreja. Porque a palavra aqui não é para uma pessoa individual. Sejam. É igreja. A carta do apóstolo Paulo não era para uma pessoa, é para a igreja. O Senhor hoje está falando, não é com uma pessoa, é para nós, igreja. Por isso que iniciamos com a pergunta: como está a nossa vida espiritual quanto igreja, corpo de Cristo? Como está a nossa comunhão entre irmãos, como igreja, corpo de Cristo? Pedro sai, ele vai na casa da irmã Maria, porque lá estava uma igreja reunida. Sabe o que acontece quando a igreja está reunida orando?
A chama está sendo aquecida para não apagar. Como nós falamos, se tirar a chaleira do fogo, ela vai parar de ferver. É constante. Quando nós estamos na nossa casa, é individual. Quando nós falamos em igreja, é em conjunto. É em conjunto. É um buscando, o outro buscando e juntos. Acendendo essa chama, não deixando apagar. Mantendo ela acesa. Glória a Deus. Imagina que alegria quando ele chega lá naquela casa e vê um povo orando. E vê Deus respondendo. Porque uma igreja estava orando. Aleluia. Glória a Deus. Outro detalhe que a gente percebe na igreja primitiva, depois da experiência de ser aquecido o coração, de ter experiência com o Espírito Santo, de ser batizado com o Espírito Santo, eles trabalhavam juntos. Pedro e João indo até a porta do templo Formosa, os dois juntos ali, Deus usando os dois. É interessante, eles chegam na porta do templo, um homem ali coxo há muito tempo, não andava, e eles falam: olham para nós, é nós, olha para mim, olha para nós. Aquele homem olhou para os dois esperando receber algo, mas qual é a palavra que eles tinham? Não temos prata nem ouro, mas o que tem eu te dou, levanta em nome de Jesus. Eles honravam o nome do Senhor e priorizavam em fazer juntos em comunhão. Glória a Deus. Não tinha disputa. Não, quem vai chegar ali primeiro? Não, João que vai orar, João vai pôr a mão. Não tinha disputa. É uma igreja que estava em comunhão, em concordância. Vamos fazer juntos, por que não? Aleluia. E ali a gente for ler todo o livro de Atos, vamos ver grandes experiências da igreja junto, unida, no partir do pão, na comunhão, fazendo a obra juntos, honrando o nome do Senhor. São algumas características que nós precisamos guardar no nosso coração. E como eu já falei, uma coisa é acender a chama, a outra é manter. E o Espírito Santo não quer que essa chama apague em ninguém. Eu não sei como você está. Quando eu fiz a pergunta, não era para responder para mim, era você e o Espírito Santo. E com certeza ele já te respondeu no seu coração. Cada um de nós que tem que fazer a avaliação de nós mesmos, como nós estamos espiritualmente. Talvez você pensou no seu coração: a minha chama já apagou há muito tempo. Uma frieza espiritual, já desligou a chaleira, há muito tempo que não ferve. Mas essa noite o Senhor separou para acender essa chama no seu coração, para fazer você entender que quando nós entendemos o plano de salvação, essa chama vai queimar constantemente na nossa vida. O apóstolo Paulo ensina isso para a igreja. Sejam fervorosos, sai do comodismo. Para com a frieza espiritual. Não firma a fé nas coisas dessa vida. É só frustração. Se a gente quiser saber notícia ruim, o dia inteiro tem notícia ruim. Mas quanto tempo nós separa para ouvir a voz de Deus? Aquele que vem queimando no nosso coração. Quanto tempo nós tiramos para ouvir Ele falar ao nosso coração? E repito, qual é o zelo com a obra? O zelo com a obra também aquece o nosso coração, amém? Seja em qual for a pequena atitude que a gente tiver na obra, aquece o nosso coração. Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Glória a Deus. Vamos lá do início? Não falte o zelo, sejam fervorosos e sirvam ao Senhor. Quando nós falamos em servir ao Senhor, muitas pessoas limitam o servir ao Senhor, preocupados com cargos, títulos. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, não consigo fazer nada na obra. O servir ao Senhor está nos pequenos detalhes, amém? Então, se isso é uma barreira para a sua vida,
para não servir o Senhor, que essa barreira caia por terra hoje em nome de Jesus. Porque nós precisamos aprender a servir ao Senhor. Quando estamos na nossa casa fazendo uma oração pela igreja, pelo culto, pelo irmão, estamos servindo ao Senhor. Amém? Quando estamos limpando o chão da igreja, estamos servindo ao Senhor. Sempre falo isso com as irmãs. Quem está com um pano de chão na mão e o microfone tem o mesmo valor para Deus. Então sirva ao Senhor. O que te impede de servir o Senhor? Se você falar que não sabe pregar, mas você sabe orar, sabe limpar, ou sabe cantar, sabe interceder, o que está te impedindo de servir ao Senhor? Há muito serviço na obra, e muitos não estão nem aí para o serviço na obra. É muito sério. Quando o apóstolo Paulo dirige a palavra para a igreja: sede zelosos, fervorosos e sirvam ao Senhor. Nós só podemos também servir o Senhor se nós entendemos o que é salvação, se nós entendemos o que é zelo, porque a obra do Senhor não é feita relaxadamente, jamais. A Bíblia fala que maldito é o obreiro, maldito é o homem que faz a obra relaxado. É zelo. O Espírito Santo hoje está nos despertando para ter zelo com a obra. É em todas as áreas, em todos os sentidos. Quando nós falamos de serviço, talvez tem pessoas que entram e saem, nem imaginam quanto serviço tem na obra. Vou citar alguns exemplos aqui pequenos, mas vou citar uns exemplos. Precisamos de professores lá dentro. Cadê o zelo com a obra? Precisamos de mulheres para ajudar no projeto Dorcas. Cadê o zelo com a obra? Precisamos de mais pregadores. Ministério do louvor. Às vezes uma pequena coisa, hoje eu estava pensando, conversando com uma irmã, sobre a gente fazer as postagens, né, das artes, do culto. Tanto o pastor Tiago, eu também faço, né, Ministério Infantil, do TIS. Aí eu falei assim, meu Deus, levanta uma pessoa para cuidar das mídias da igreja, tanto do culto. Levanta uma pessoa para ficar responsável. Irmãos, são cuidados que a gente pensa assim, é coisa tão pequena, mas há necessidade. Se o apóstolo Paulo orientou a igreja para colocar em prática e obedecer, a mesma forma o Espírito Santo hoje está chamando a nossa atenção para com a obra. Quanto vale essa obra no seu coração? Quanto vale essa obra no seu coração? Guarde essa palavra, zelo. Não esquece dela. Porque o dia que você decidir servir o Senhor, a primeira palavra que tem que vir no seu coração é essa: zelo. Eu vou cuidar, amar e fazer com zelo aquilo que Deus está me chamando para fazer. O difícil é quando Deus chama e muitas vezes ignora e não aceita o chamado. Desperta, irmãos. Desperta. Desperta. O Espírito Santo está falando ao seu coração e ao meu essa noite. Precisamos ser fervorosos. Sabe também um detalhe, vou voltar um pouquinho nessa parte de ser fervoroso, tudo que aconteceu ali naquele dia de Pentecostes. Aqueles que se distanciaram, como Judas, o traidor, não viveu o avivamento. Dispersou. Deixou o diabo falar. Ouviu a voz do diabo. Distanciou da igreja. Distanciou do corpo. Não viveu o avivamento. Não entendeu o que é obra. Não entendeu o que é salvação. O recado do Espírito Santo para você essa noite é: não distancia dessa obra. Não distancia de Deus. Acende essa chama. A gente pensa que o trabalho é para o Espírito Santo acender, mas nós temos que ter atitude. Se não fosse para ter atitude, o apóstolo Paulo não estava ensinando. O Espírito Santo não estava ensinando. Ele vinha só e queimava dentro de nós e pronto. Não. Tem algumas características que precisamos colocar em prática. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça. E
sirva ao Senhor. Sirva com alegria. Sirva com prazer. Sirva com zelo. Nós estamos vivendo na geração que está todo mundo querendo só ficar acomodado. Claro que é mais fácil. Se nós for olhar os discípulos fazendo a obra, a gente vai pensar, não, eu fazer é muito mais difícil. É muito mais fácil ficar sentado no sofá vendo uma televisão do que sair para evangelizar. É verdade ou não é? É muito mais fácil. Ah, mas que a pessoa é difícil, tem um vício, não, nem vou chegar perto. É mais fácil não fazer do que fazer. Por isso que precisamos estar fervorosos. Porque se o nosso coração não estiver queimando, nós não vamos conseguir fazer. É o Espírito Santo dentro de nós. Volta a falar. Aquilo que queima dentro de nós vai relatar por fora. Então é mais fácil não fazer. Mais fácil ficar acomodado e não fazer. Mas não é assim que Deus quer a sua igreja. Não é assim que o Espírito Santo quer essa igreja. O recado é para a igreja, é para nós que somos igreja. O recado é para nós. Sede zelosos, sede fervorosos, sirvam o Senhor. O que está te impedindo de servir o Senhor? O que está impedindo? Começa a refletir, começa a orar começa a falar com Deus. Estamos tendo oportunidade de colocar as nossas vidas diante do Senhor, para Ele fazer da forma dele, não da nossa. Precisamos crescer espiritualmente. Amém? Viver unânimes, em comunhão, na mesma visão. Não adianta 2, 3 estar numa visão, 10, 5 estar de outra visão. Se nós queremos viver grandes coisas, grandes milagres, grandes experiências, o verdadeiro avivamento é unânimes, é juntos, na mesma visão. Amém? Prosseguindo no versículo 12. Alegrem-se na esperança. Quando o apóstolo Paulo escreve alegre-se na esperança, é porque ele sabia que durante o processo da nossa caminhada vinha decepção, tristeza, perdas, angústia. Então qual que era o recado para a igreja? Alegram-se na esperança. Não busca alegria nessa vida. Não busca alegria no homem. Alegre-se na esperança. Há um ditado popular que fala que a esperança é a última que morre. Mas a nossa esperança não morre. Porque a nossa esperança está em Cristo, aquele que é eterno. Então a nossa esperança não morre. Alegre-se na esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Então a nossa esperança não morre. Então a nossa alegria não pode morrer. Porque se Cristo está em nós, nós precisamos ser alegres. Se porventura você subiu à casa do Senhor hoje, está triste por algum motivo. Não sei qual foi a sua decepção, qual foi a luta que você passou, ou que está lá na sua casa. Eu não sei o que está acontecendo lá na sua casa, mas seu coração está angustiado, preocupado. O recado do Espírito Santo para nós é: alegre-se na esperança. Há uma esperança para nós. O governo está assim, isso está assim. É isso, é enfermidade, é portas fechadas. Meus irmãos, se fechar todas as portas na terra, há uma porta aberta no céu. Então a nossa esperança está em Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Mas está difícil. Guarde isso no seu coração. Se fechar todas as portas, se houver perseguição, se houver dificuldade, se houver fome, a nossa esperança é Ele. Então nós não vamos ficar tristes hora nenhuma. Por mais difícil que for a caminhada, alegrem-se. Alegre-se na esperança. Amém? Glória a Deus. Sejam pacientes na tribulação. Talvez uma parte um pouquinho mais difícil, né? Ser paciente na tribulação.
Geralmente, quando estamos passando por muitas tribulações, a tendência é murmurar, reclamar, desistir, parar. Ah, não, é melhor parar, está difícil demais, não dou conta de caminhar. Não tenha paciência para suportar isso. Eu já orei tem 10 anos, 15, não sei quantos anos, nada acontece. Sejam pacientes na tribulação. Nós vamos passar pelas tribulações. Não existe um dia nessa terra que perfeito, não vai existir, é bíblico. Mas nós temos o Senhor que passa conosco. Sejam pacientes na tribulação. Nós só vamos conseguir entender para ser pacientes na tribulação quem entendeu a alegria na esperança, que é Cristo. Só vai saber passar com paciência as lutas, as dificuldades, quem entendeu salvação, quem entendeu que Cristo é a nossa esperança. Se não entender todos esses processos, não consegue ter paciência na tribulação. Por isso que quando eu comecei a falar do versículo 1 ao 11, o apóstolo Paulo ensinou sobre salvação, que nada separa do amor de Deus, que o justo vive pela fé, porque nós precisamos entender essa parte para colocar em prática os ensinamentos a partir do capítulo 12. É isso que o apóstolo Paulo fez. Primeiro ele ensinou o que é salvação. Depois vamos colocar em prática como igreja. Como igreja. Está difícil? Seja paciente, Deus é contigo. Não temas, esforça-te, tem bom ânimo, alegre-se na esperança, porque a nossa esperança é Cristo. Então não tem tristeza que vai nos derrubar, não tem problema que vai derrubar. Basta abrir o coração, começa a entender os processos que nós vivemos quando nós aceitamos Jesus. Quando nós entendemos toda a caminhada, todo esse processo, nós vamos suportar as coisas. Vamos suportar. Por mais difícil que for, nós vamos suportar. Porque há um Deus que zela por nós. Há um Deus que cuida de nós. E nós não estamos presos nas circunstâncias dessa vida. Porque se nós estivermos presos nas circunstâncias dessa vida, nós somos miseráveis. E ao contrário de miserável, o Espírito Santo hoje está nos chamando de ser cheios do Espírito Santo, fervorosos. Abra o seu coração. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Entenda o que o Espírito Santo está falando com você. Às vezes Deus está falando, e vai deixando passar tudo desapercebido. Não faça isso. Chega momento que precisamos parar e ouvir a voz de Deus. Qual que é a orientação? E quando o apóstolo Paulo trazia as orientações para a igreja, cabia a igreja em obedecer ou não. Igual hoje. As orientações que o Espírito Santo está trazendo para nós, cabe a nós a obedecer ou não. Mas eu tenho certeza que você quer obedecer. Sabe por quê? Você entendeu o plano de salvação. Se você não tivesse entendido o plano de salvação, você não estava aqui. Estava lá na sua casa. Nós não viemos aqui à toa. Não basta entrar e sentar e sair do mesmo jeito, não. Nós estamos falando de algo espiritual. Estamos falando da nossa vida espiritual. Nossa vida como igreja. Amém? Então precisamos abrir o nosso coração. Precisamos entender os ensinamentos do Senhor. Hoje Ele já nos chama para estar mais maduro espiritualmente. Ele está nos chamando hoje para colocar em prática. Aleluia. É um avanço. Ele está nos chamando hoje para colocar em prática todo o ensinamento recebido até aqui. Amém? Perseverem na oração. Também é difícil, porque geralmente quando está passando por tribulação, a tendência é distanciar do Senhor, a enfraquecer espiritualmente, a não ter força para orar, e começa a ficar fraco. É a chaleira.
que para de ferver, ele tira do fogo. Persevere na oração. Quando nós falamos em perseverar, fique, não saia. É ficar, é resistir. Está difícil, mas eu vou perseverar. Eu vou orar. Se chegar um ponto que você não tiver força nenhuma para orar, manda uma mensagem para o irmão, para a irmã. Me ajuda. Não tem força nem para orar. O que nós somos? Uma igreja unânimes, que estamos na mesma linha de pensamento. Então nós precisamos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Eu não li todo o capítulo, mas se a gente fosse ler todo o capítulo 12, esse versículo está lá. Alegre-se com os que se alegram, chora com os que choram. Então, se você não tiver força nenhuma para orar, manda mensagem para o irmão. Mas eu te conto outro segredo. Mesmo nós não temos força nenhuma para orar, se a gente ajoelhar até as nossas lágrimas, fala com Deus. Então não temos desculpa de não orar. Até as nossas lágrimas falam com Deus. Amém? Então persevere em oração. Quando nós falamos em perseverar em oração, nós vamos lembrar de Daniel que perseverou. É fácil. A pessoa está ali com um decreto, vai ser jogada ali numa cova de leão. Às vezes a gente fala assim, parece algo tão superficial, né? Mas eu queria ver se fosse eu ou você diante de uma cova de leão para ser jogada ali. Como que estaria nosso coração, nosso sentimento? Ainda mais nessa geração de hoje. Que é muito mais fácil negar a fé, negar o Senhor, do que enfrentar o leão. Por que Daniel enfrentou a cova dos leões? Porque ele perseverou em oração. Quando procurava Daniel, onde Daniel estava? Orando. Glória a Deus. Ele perseverou. Da mesma forma, os 3 amigos de Daniel, quando foi jogado naquela fornalha. Amigos de Daniel. Com certeza, quem estava orando por eles? Daniel, que tinha uma vida de oração. É fácil, irmão, saber que vai ser jogado dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Menciono de novo, parece superficial para nós, mas uma coisa é vivenciar o fato. Nós somos poupados de muitas coisas que os nossos irmãos do passado enfrentaram. E mesmo sendo poupados de muitas coisas, nós ainda temos muito que aprender como igreja. Muito. Cada um de nós. A palavra é para mim também. Sabe por quê? Qualquer coisinha hoje negocia a fé. Não é uma fornalha de fogo ardente, não é uma cova de leão. É o mínimo. É muito fácil hoje negociar a fé e dar as costas para o Senhor. É muito fácil. É a vaidade, é as coisas desse mundo, vida profissional, tudo. Todas as coisas praticamente estão ocupando o primeiro lugar no coração. Então fica fácil de negociar. Qualquer proposta que o diabo faz está caindo. Por isso que está a frieza espiritual nesse mundo igual está. Porque cai muito fácil na proposta do diabo. Os 3 amigos de Daniel, diante daquela situação, era muito melhor para eles falar assim: não, vamos prostrar diante dessa estátua. É muito simples, nós prosta aqui e pronto. E fazer o quê? Não, nós não vamos negociar a nossa fé. Que esse sentimento esteja no seu coração e no meu essa noite. Quanto vale essa obra? Quanto vale Deus para você? Quanto vale o projeto de salvação? O quanto nós estamos dispostos a ser zelosos, fervorosos, a servir o Senhor. O quanto estamos dispostos a fazer isso. Persevere. Perseverar é o mesmo que ficar firme, não desistir. Aconteça o que acontecer. Mas vai ter perseguição, vai fechar a igreja. Que fecha a igreja, nós não vamos calar. Precisamos voltar a ler a Bíblia de forma diferente, vivenciando no nosso coração as experiências dos irmãos do passado. Porque quando vinha as perseguição, nós sabemos o Deus ao qual nós servimos. Até a leitura da Bíblia hoje está superficial. Está sendo enganado por ventos de doutrina tão fácil. É muito fácil hoje enganar.
Ah, um grande profeta vai vir e fala isso. Uma coisinha que fala já exalta o homem e esquece de exaltar Deus. Não negocie a sua fé. A grande preocupação do apóstolo Paulo, não só com a igreja de Roma, com todas as igrejas em que as cartas foram dirigidas, é para a igreja posicionar, entender o que era o projeto de salvação, a honrar o nome do Senhor. E nessa noite o Espírito Santo está fazendo isso conosco. Ele quer que nós tomamos a posição de ser zelosos, fervorosos, de servir o Senhor, de ter alegria, mesmo que todas as circunstâncias façam que você fique triste. Você vai olhar e vai falar: sou mais que vencedor. Se a gente for ler também, né, toda a carta aos Romanos, que lindo, que lindo. Nem a morte vai separar do amor de Deus. Nós somos mais que vencedores. Imagina para o apóstolo Paulo. Irmãos, quando a gente está falando do apóstolo Paulo, olha as lutas que ele passou. Olha o recado dele para as igrejas. Eu repito, era mais fácil para o apóstolo Paulo não escrever, não aconselhar nada, do que ter que enfrentar os açoites para poder pregar a palavra. Mas ele não recuou, como Daniel também não recuou. Perseveraram orando, perseveraram honrando o nome do Senhor, perseveraram tendo zelo. Quando nós falamos das cartas também do apóstolo Paulo, era o zelo com a obra. Quanto valia a obra de Deus na vida do apóstolo Paulo, por tanto cuidado. Quando ele fala dos dons espirituais, o tanto cuidado, zelo, amor. Que nesta noite nós possamos entender, essa obra vale muito. A nossa salvação vale muito. Deus, Ele vale tudo. E tudo está junto. Servir a Deus é servir na obra, é estar junto, é estar em comunhão. Se o recado do apóstolo Paulo fosse para uma pessoa, não era para a igreja, porque é tudo junto. Amém? Eu quero falar aqui as atitudes que geram recompensa no Senhor. Gostaria que vocês guardassem no seu coração essas palavras para a gente encerrar. Zelo, fervor, servir, esperança, paciência e perseverança. Guarde essa palavra no seu coração. Medite no significado de cada uma delas, para ver se você não dá um salto espiritualmente. Porque o que o apóstolo Paulo queria é que a igreja crescesse. O que o Espírito Santo quer conosco essa noite é que nós cresçamos espiritualmente. Nós não podemos ser meninos no entendimento, precisamos crescer. E o crescer espiritualmente, irmãos, não estamos falando de número, igreja lotada, igreja pintada, não. É amadurecer espiritualmente, é aqui dentro. Volta a repetir, aquilo que queima aqui dentro de nós, reflete por fora. Então deixa queimar a chama do Espírito Santo na sua vida. Quando você sair daqui essa noite, saia daqui mantendo essa chama acesa no seu coração. Nós vamos iniciar essa semana diferente. Começa mesmo a todo dia a pensar um pouquinho na obra de Deus. Você mesmo refletir. Quanto vale a obra? Quanto vale Deus para mim? Quais são os valores? O que eu estou fazendo da minha vida? Nós precisamos fazer isso todo dia. Sabe por quê? Todo dia é uma proposta diferente. O diabo não brinca de ser diabo. Ele quer as igrejas frias. E o povo, até os próprios cristãos, estão tão acostumados com essa palavra, a esfriamento. Esfriamento, pelo amor de Deus. Quem tem discernimento, entendeu o verdadeiro sentido da salvação, não pode colocar isso no seu vocabulário. Esfriamento, não. Que sejamos fervorosos no Espírito. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Aplaude o Senhor. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé. A irmã Márcia vai estar tocando um louvor. Nós vamos estar orando ao Senhor.
Feche seus olhos. A oportunidade que nós temos essa noite de abrir o nosso coração. Rasga o seu coração. Você não tem que preocupar quem está do seu lado, quem está atrás, quem está na frente. Desliga de tudo que está lá fora. Desliga de todos os problemas neste momento. Rasga o seu coração para Deus. Permita que o Espírito Santo trabalhe em você. Coloque diante do Senhor todas aquelas perguntas que você fez. O Espírito Santo quer te responder. Mas há uma necessidade de nós abrirmos o nosso coração, de nós buscarmos a chama acesa do Espírito Santo. Sejam fervorosos, meus irmãos. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou, mas deixa o Espírito Santo te tocar. Abre o seu coração, feche os seus olhos e comece a orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós colocamos, meu Deus, essa igreja diante do Senhor. Que haja um verdadeiro avivamento. Ó Espírito Santo, sonda cada coração, faça queimar a tua chama, a brasa viva em cada coração. Nós repreendemos toda frieza espiritual, todo comodismo caia por terra. Marca essa igreja, meu Pai, com um verdadeiro avivamento que vem do céu, em nome de Jesus. Faça desse louvor a sua oração. Abre o seu coração. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Fale isso pro Senhor, levanta suas mãos para o alto. Nós estamos aqui, Deus. Nós estamos sedentos de ti. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Queremos tua glória contemplar. Vem, Senhor, e enche-nos. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, Vem, ó Deus, sobre essa igreja. Vem com a tua glória sobre essa igreja. Enche este lugar com a tua glória. Aleluia. Nós queremos te sentir, teu Senhor. poder.